Olá a todos, meu nome é Gustavo Rocha, eu sou professor de infectologia do curso de medicina da Universidade Federal de São João del Rei, campus em Divinópolis, Minas Gerais. Eu vou apresentar uma pequena aula aqui, introdutória, nós vamos ver aí os aspectos clínicos e epidemiológicos da febre amarela. Febre amarela que é uma doença tropical, né, que até então, né, até anos recentes, restrita às regiões equatoriais, né, de floresta, e que nos últimos anos nós tivemos alguns surtos, né, em outros estados, especialmente aqui em Minas Gerais, e por isso ela ganhou importância no cenário nacional. Febre amarela é uma doença infecciosa, febril aguda, mas é uma febre hemorrágica verdadeira, né? Um vírus, é um flavivírus da mesma família aí, por exemplo, de outros flavivírus, por exemplo, o vírus da febre da hepatite C, por exemplo. E ela é uma doença que tem um ciclo silvestre e já teve um ciclo urbano, tem um potencial de reintrodução nas cidades, no ambiente urbano, o que ainda não aconteceu, e pode disseminar, voltar a ser de transmissão urbana, assim como a dengue, né? Mas, como nós vamos ver, esses surtos que nós tivemos nos últimos anos foram associados a vetores silvestres de qualquer forma. Os macacos são os principais hospedeiros, né, silvestres. Então, é muito comum monitorar, né? Se aparece algum macaco morto, tem que fazer exame para ver se não é febre amarela. Os surtos em animais, as epizootias, né, devem ser monitorados. E os vetores, que são verdadeiros reservatórios, na verdade, são os mosquitos, né? Os mosquitos. Os sabetes e hemagogos silvestres, né, no ciclo silvestre, e o potencial vetor é o Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue, né, da zika. Ele pode ser reservatório do vírus amarílico, mas isso no passado, né, já se comprovou, mas em anos recentes não tem acontecido isso. Então, aqui a imagem desses vetores, especialmente o hemagogos e os sabetes aqui como vetores do vírus amarelo. A febre amarela, então, ela é restrita à África e às Américas, as regiões tropicais de floresta, podendo ocorrer surtos em animais, as epizootias, e, como eu falei, a febre amarela urbana no Brasil, ela desapareceu na década de 40, no início da década de 40, mas existe um potencial de ser reintroduzido. E a febre amarela tem uma sazonalidade, né? Especialmente de janeiro a abril, é que tem um risco maior de ter casos, por questões climáticas, né, de chuva e calor, em que o mosquito, né, esses vetores se proliferam com mais eficiência e consegue aí transmitir mais esse vírus. Existe, então, um aumento do Aedes no ambiente urbano, então esse risco de urbanização tem a ver com isso. Além disso, a urbanização descontrolada de áreas próximas, né, a matas e florestas, e o processo migratório rural urbano também é outro fator que pode levar à reurbanização da febre amarela, que não aconteceu ainda. Esse gráfico é um gráfico antigo, só para ilustrar a região de ocorrência, né, de transmissão de febre amarela, no Brasil, especialmente na região amazônica, e na África Central subsaariana, onde tem as florestas, né, enfim. Bom, esse é um site da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, né, que tem aí alguns informes, algumas informações bem interessantes em relação à febre amarela, especialmente nos surtos recentes que nós tivemos, 2016, 17 e 18,
no país e principalmente no estado de Minas, né? Então, essa figura aí, em relação ao final de 2016 e início de 2017, onde houve epizotia, né, de primatas não humanos, né, os confirmados são os vermelhinhos. Então, todos esses municípios vermelhos teve confirmação de primata que morreu, né, com febre amarela. Então, o vírus, de fato, circulando em todo o estado, mas nós vamos ver os casos, né, houve uma concentração de casos na região leste, leste-sul aí do estado, chegando à região central no ano seguinte, né? Então, esse aqui é um mapa dos casos de 2017 e 2018, então, sempre essa coisa, final de um ano, início do outro, que é a fase mais sazonal, né? Final de 2017, início de 2018, 528 casos confirmados nesse boletim, né? Esse boletim é de junho de 2000, com os dados até junho de 2018. E olha, para vocês verem, assim, pegando a região leste, a região sul e a região central, né, próxima a Belo Horizonte, os municípios da grande BH, né, região metropolitana, com casos confirmados aí de febre amarela. Mas não foi febre amarela urbana, mais uma vez falando. E esse mais recente é do Ministério da Saúde, ele é de fevereiro de 2021, boletim epidemiológico número 4. Muito legal essa evolução, né? Isso aqui, esse gráfico é município com casos humanos e ou epizotias em primatas confirmados. Então, em 2014, 15, na região centro-oeste, quer dizer, já saindo da região norte, né? Descendo, digamos assim. 2015 e 16 também no estado de Goiás, aparecendo no norte de Minas, em São Paulo. E aí 16 e 17, que teve um grande surto em Minas Gerais, né, em vários municípios, né, aí pegando a região leste e sul de Minas, mas pegando o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e outros estados. E depois, 17 e 18, como eu mostrei no gráfico de Minas, né, pegando também a região leste, sul e central de Minas, principalmente, Rio, São Paulo, Espírito Santo. E aí foi diminuindo de novo, né? 19 e 20 casos aí em São Paulo, Paraná, chegando lá para a região sul. E agora, 2021, né, 19 e 20, aqui, foram epizotias confirmadas, principalmente no estado de Santa Catarina, né? E aí já em 2020, agora 2021, com casos confirmados em humanos em Santa Catarina. Você vê que no final de 2019 já não tinha mais casos no estado de Minas Gerais. Então, 2016 e 2017 foram 475 casos confirmados em Minas Gerais, sendo 162 óbitos. 17 e 18, 527 casos confirmados em Minas Gerais, 178 óbitos. Então, a gente viu uma doença grave, né, dos casos que evoluem aí com diagnóstico, confirmação, mais ou menos um terço evoluindo para óbito, uma doença extremamente grave. Em 2018 e 2019 já não apareceu caso, e agora, como eu falei, em Santa Catarina, em 2021, tiveram 5 casos confirmados com 1 óbito. Então, como que se faz diagnóstico de febre amarela, né? Antes desses episódios, desses surtos recentes, a questão do vínculo epidemiológico era muito importante, ainda né? Uma pessoa que esteve em área de transmissão, né? Na região amazônica ou na África, né? Mas hoje, principalmente aqui no Brasil, como o vírus tem circulado em outras regiões, é importante a gente buscar esse vínculo epidemiológico, né? Mas a questão do contato com áreas de mata, né? A questão ocupacional e recreativa. E um diagnóstico clínico, com um quadro clínico e um diagnóstico laboratorial, que nós vamos ver. Do ponto de vista clínico, é uma doença aguda, né? Um período de incubação curto, 3, 4, 5 dias, após a picada, né, do vetor. Esse vírus ele vai disseminar e é possível detectar o vírus alguns dias antes dos sintomas,
ou durante aí, uns 4, 7 dias de sintomas, vai ter vírus circulando no sangue. A susceptibilidade é universal, todo mundo é susceptível, mas a infecção confere imunidade. Então, a pessoa não tem febre amarela mais de uma vez, né? De uma maneira geral, isso não acontece. E o mosquito infectado, ele é um reservatório, ele vai transmitir esse vírus por toda a vida. Clinicamente, existem muitas formas leves a moderadas, os livros textos colocam até 90%, né? A gente fala de que é uma doença grave, com 1/3 de letalidade, mas dos casos sintomáticos que aparecem para internação, já com icterícia, então já é um dado, de certa forma, enviesado. Tem muitas pessoas que têm e nem sabem que tem, porque não faz exame e tal. Então, uma doença que inicia subitamente, um quadro agudo, febre, mal-estar, vômito, após alguns dias ele melhora e pode aí evoluir para quadros graves, né, com piora dos sintomas, a icterícia, alterações da função renal e hemorragias. Uma síndrome evoluindo para uma síndrome febril aguda icterohemorrágica, né, nos casos graves, claro. Então, o indivíduo faz essa hepatite franca, né, a febre amarela é uma hepatite franca, né, nesses casos mais graves, né, e faz a icterícia, alterações hepáticas, né, diarreia pode ter, vômitos, mal-estar, e evoluir com as complicações. Então, do ponto de vista de diagnóstico laboratorial, os exames inespecíficos são importantes. Então, as enzimas hepáticas e as bilirrubinas, que a gente vai ver que, nesses casos, vão estar bastante elevadas. E o hemograma vai mostrar o quê? Uma queda dos leucócitos, típico aí de uma infecção viral, né? Uma leucopenia com uma linfocitose relativa, né? Aumenta um pouquinho os linfócitos, cai os leucócitos gerais. E uma anemia, podendo ter, e a plaquetopenia, que é um protótipo aí das febres hemorrágicas, né? Toda febre hemorrágica, ela tem essa característica de cursar plaquetopenia. Não quer dizer que todo paciente com febre hemorrágica vai ter plaquetopenia, né, gente? Assim, mas é uma alteração típica de febre hemorrágica, né? Viral, né? Nesse caso, leucopenia com plaquetopenia, um quadro clínico compatível. No boletim do ano passado, o Ministério tem até no final dele, esse boletim 1, um fluxo de manejo e tal, de classificação, mas só para a gente entender quais são os sinais de gravidade, né? Ele coloca para febre amarela. Oligúria, sonolência, confusão mental, torpor e coma, convulsão, crise convulsiva, sangramento, dificuldade respiratória, hipotensão ou baixa perfusão tecidual. E ainda alguns marcadores laboratorial. As transaminases, acima de 2.000, uma hepatite mais intensa, o fígado mais inflamado, a creatinina acima de 2, uma disfunção renal, a coagulação alterada, RNI acima de 1,5, é uma coagulopatia, e uma plaquetopenia muito intensa, abaixo de 50.000. Então, essas alterações laboratoriais e essas alterações clínicas são, por si só, sinais de gravidade, qualquer um deles. Se tiver algum sinal de gravidade, é o grupo C da febre amarela, que é um paciente que precisa de ser internado no leito de terapia intensiva, com um suporte mais intensivo, né? A questão da hidratação vigorosa, oxigênio terapia, enfim. É todo um suporte que é feito, não tem um tratamento específico, mas tem a terapia de suporte, se precisar de hemodiálise e tal. E não tem sinal de gravidade, mas tem sinal de alarme, e aí o sinal de alarme aqui na febre amarela, vômito, diarreia, dor abdominal, ou uma transaminase acima de 500 ou abaixo de 2.000, que é intermediária, já, né, bem alta, mas não extremamente alta, ou a creatinina alterada, mas não tão alterada, abaixo de 2, acima de 1,3, uma disfunção renal leve e moderada. Então, aqui entra no grupo B, forma moderada, e aí esse paciente deve ser internado em leito de enfermaria e receber a terapia de suporte no hospital. Se não tiver nada de sinal de alarme, nem de gravidade, obviamente é a forma leve, ele entra no grupo A.
E como manejo foi sugerido ele ficar em observação 24 horas, né? Mesmo esse paciente de forma leve, com febre amarela, ele receber um tratamento de suporte um pouco mais rigoroso na unidade de observação, uma internação, né, mais curta, digamos assim, e aí ele poder continuar esse tratamento em casa, né, com hidratação, basicamente. Do ponto de vista de exames específicos, né, basicamente o diagnóstico de febre amarela é feito por sorologia, detecção de anticorpo por amostras variadas. Então, o paciente chega com esse quadro, está tendo surto ou veio de uma área de transmissão, faz a sorologia e repete após 1 ou 2 semanas, assim como a gente vê para outras doenças, outras febres hemorrágicas, o diagnóstico sorológico. E no Guia de Vigilância e Saúde, qual que é a definição de caso suspeito? É todo indivíduo que tenha um quadro febril agudo de até 7 dias, né, de evolução, de início súbito, acompanhado de icterícia e ou manifestações hemorrágicas, e que seja residente ou seja procedente de área de transmissão, ou que tenha ocorrido episodias nos últimos 15 dias. No Guia de Vigilância e Saúde fala que ele tem status, que ele seja não vacinado ou com status vacinal desconhecido, mas isso no próprio boletim do Ministério coloca que não depende do estado vacinal do ponto de vista clínico, tá? Então, se a gente for considerar isso aqui, um paciente hoje com febre hemorrágica a esclarecer, com manifestação hemorrágica, no interior de Minas, por exemplo, ele entra nesse critério aqui, ele deve ser investigado, deve fazer sorologia de febre amarela, sim. É uma definição, de certa forma, abrangente que parece com outras febres hemorrágicas, e isso é o que acontece na prática mesmo. Como eu falei, o tratamento da febre amarela é um tratamento de suporte, né, com hidratação vigorosa, e do ponto de vista de medida de controle, notificação, busca ativa de casos humanos e em primatas, né, eles são importantes marcadores da circulação viral, né? Então, assim, aquela coisa, não pode também ficar as pessoas com medo da febre amarela, matam os macacos, né? Isso aconteceu e acontece de alguma forma. Mas é importante deixar, não capturar, não matar, porque quando aparece um macaco morto, é um sinal que possa ter o vírus circulando naquela região. Isso é importante para as medidas de controle locais, né? A educação em saúde e controle vetorial. Profilaxia, né? Como que faz profilaxia de febre amarela? Faço vacina, né? A vacinação de febre amarela é com vírus vivo atenuado, é uma vacina de vírus vivo, né? Tem então as suas contraindicações, exprimido e gestante. É uma dose única, aos 9 meses de vida. Se a pessoa não é vacinada e vai viajar para uma área de risco, ela deve vacinar pelo menos 10 dias antes. E hoje, a vacina de febre amarela está indicada em todo o território nacional, né? Diferente do que tinha em anos anteriores, que tinha alguns estados, né? Alguns estados da região Nordeste, do Sudeste, estado do Rio e da região Sul, não era necessário vacinar contra a febre amarela. Minas Gerais já era dentro do estado de recomendação, na área de transição, na verdade, é uma área de transmissão potencial, né? Mas mesmo assim nós tivemos um surto, significa que tinha muita gente não vacinada, né? Naquele ano, lá 2016, 17, 18. Então, hoje todo o território é considerado área de risco de trânsito de ocorrência de casos e é indicada a vacinação em todo o território nacional. Algumas reações adversas da vacina são raras, locais, ou uma febre e tal, mas é uma vacina relativamente bem segura, né? Então é isso aqui, gente. Nem na década de 90, no início dos anos 2000, era mais na região norte, centro-oeste, um pouquinho pegando aqui algumas áreas da região sudeste, mas tinha vários estados e a parte litorânea que são áreas indênicas, sem ocorrência e sem risco, né? Né?
Em 2005, esse mapa é um pouquinho diferente. Então, Minas Gerais é a área de transição ou de risco potencial, né? Então, já entrava a recomendação de vacinar quem fosse dessas áreas, e Minas Gerais está aqui. Em 2018, quase todos os estados com recomendação de vacina, e a partir de 2019 o país inteiro, né? O país inteiro ficou todo esse cinza escuro, digamos assim, que é a partir de 2019, que seria a área com recomendação de vacinação, que é a área com risco de circulação viral e tal. Esse é um livro só da Fiocruz, né, que relata a história aí da febre amarela no país, no passado, para quem se interessar. Esse livro foi publicado em 2001. Né, fala da doença, da vacina, mas é um livro de contexto histórico, digamos assim, como que foi erradicada a febre amarela urbana no Brasil. Bem interessante, né, o trabalho aí do Oswaldo Cruz no passado e outros pesquisadores para combate à febre amarela. Bom, algumas referências básicas para essa aula: o Guia de Vigilância em Saúde, uma referência importante para as doenças de notificação compulsória, o livro do Walter Tavares, Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas, tem a 3ª edição já, e o site da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, da febre amarela, né? Tem um material interessante de ser consultado lá. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre febre amarela, né? Uma doença que está na mídia, digamos assim, ainda, apesar da Covid agora ter tomado conta, né? Mas vocês viram que esse ano, 2021, já tivemos casos de febre amarela no estado de Santa Catarina. Isso é inusitado, gente, é uma coisa importante, né? Nós tivemos muitos casos aqui com repercussões, né, vários óbitos e tal, no estado de Minas, e a importância da vacinação em massa para controlar efetivamente essa doença tropical. Muito bem. Obrigado aí pela atenção. Se cuidem e até a próxima.